Isaías 64, versículo de número 4. Deus, Ele tem uma palavra para mim e para você. Deus abençoe os obreiros que me acompanham, pastor cantor Emerson, que Deus abençoe, diácono Ezequiel, também com a cooperadora Denise, Deus abençoe, e também a Kathleen, que Deus abençoe grandemente. Isaías 64, 4. Quem achou, diga amém. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe por aqueles que nele esperam. Feche a sua Bíblia nesta noite, amém? Vamos fazer mais uma oração. Soberano Deus, mais uma vez, Senhor, estou incumbido de ministrar a tua palavra. Eu peço nesta noite, Deus, que tudo quanto aquilo venha trazer ou fazer posição na tua palavra, eu repreendo agora em nome de Jesus toda seta, todo dardo inflamado, todo pensamento negativo, todo pensamento contrário. Deus, eu coloco por terra agora o teu poder, a tua unção, a tua graça, o teu mover, Senhor meu Pai, venha se manifestar nesta noite, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Fala conosco nesta noite, para a glória do teu nome. Amém e amém. Pode sentar, glorificando a Deus nesta noite, amém? Pode colocar dois para mim, filha. Aleluia. Três, então. Aleluia. Irmãos, aqui nós temos uma palavra bastante conhecida e também propícia para a noite desse dia, porque afinal de contas é um culto de louvor, é um culto de adoração, e também é um culto de cura, e também é um culto de libertação. Amém. O profeta Naum, no capítulo 1 e o versículo de número 7, ele vai dizer que o Senhor, Ele é bom, uma fortaleza na hora da angústia, e conhece todo aquele que confiam nele. O apóstolo São Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 10, no versículo de número 11, ele vai dizer que todo aquele que confia em Deus jamais será confundido. O salmista, no capítulo 34, versículo de número 9, ele vai dizer que todo aquele que teme a Deus, de nada ele tem falta. O próprio profeta messiânico, no livro de Isaías, no capítulo 49, no versículo de número 15, ele vai dizer: pode uma mãe esquecer o filho que cria, mas todavia o Senhor não esqueceu de você. Eu venho nesta noite debaixo da unção do Cordeiro Santo, que morreu e ressuscitou, dizer para você: eu tenho uma palavra profética da parte de Deus para a tua vida nesta noite. Eu gosto de Bíblia, e quando eu olho a Bíblia, pastor, eu observo o Filho de Deus, o Jesus Cristo de Nazaré, em Mateus, no capítulo 11, no versículo de número 28, dizendo: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Observe uma coisa: quem disse isso não foi Pedro, quem disse isso não foi André, quem disse isso não foi Tiago, quem disse isso não foi Simão, quem disse isso não foi Mateus, quem disse isso foi Jesus. E se Jesus disse, não pode ser revogado, porque a palavra diz no livro de Números, no capítulo 23, versículo de número 9, que Deus não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diria ele, não faria, faria ele, não cumpriria. Se Jesus em Mateus, no capítulo 11, no versículo 28, disse: vinde a mim, ou seja, ele promete alívio, ele promete descanso, ele promete cura, ele promete providência, ele promete fazer alguma coisa por aqueles que vêm na presença dele. E o interessante é que eu lendo a Bíblia, eu descobri no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 6, no versículo de número 37, que todo aquele que vem até ele, de maneira nenhuma ele lança fora. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: você não foi procurar Jesus na Umbanda,
trazer problema, a palavra aflição quer trazer dificuldade. O apóstolo Paulo,